Vamos aí para mais uma aula de crise segundo reinado, fazendo agora uma aula que é o prenúncio do fim. Quando eu falo essa ideia de prenúncio do fim, é que é importante a gente visualizar. Eu estava pensando como é que eu poderia trazer de uma maneira muito didática um contexto que a gente consegue perceber que é favorável para entender as diversas questões que levaram à queda do Império. Quando você analisa as questões, questão militar, religiosa, abolicionista, é uma coisa muito crua, muito seca. Eu fiquei pensando, olhando, cara, eu queria comentar quais eram as condições imperiais e até do contexto social vigente para você entender, visualizar que aquele cenário de questões militar, religiosa e abolicionista também conseguem ter um panorama propício para rompimento. E aí eu, dando uma estudada, dando uma olhada, achei interessante destacar o cenário econômico do Império e medidas que dá até para a gente associar com algo que aconteceu há pouco tempo na atualidade brasileira. Qual é a ideia? O cenário brasileiro do Império, ele não se recuperou no campo econômico pós-Guerra do Paraguai. De tempos em tempos, 2 anos, 3 anos e até de ano em ano, o Império tinha que renegociar a sua dívida com os bancos ingleses. Então, a gente tem um Império que economicamente está estagnado. Ele está vivendo um ciclo econômico ruim, ele está vivendo um momento econômico ruim, e ele fica o tempo todo pegando dinheiro com a Inglaterra, o tempo todo renegociando empréstimos com a Inglaterra. Isso mostra que a realidade imperial ela já não tinha condição, já não estava adequada ao capitalismo, já estava vivendo um atraso econômico, social, político severo. Então, quando você olha isso, você vê um império que está muito atrasado, está muito marcado pelo sinal do atraso. E, obviamente, que se economicamente a gente não consegue ter resultados positivos, isso se reflete no aspecto social, isso se reflete nas condições de vida da sociedade brasileira. E aí, eu cavucando, procurando algumas revoltas e manifestações, achei uma que faz todo sentido entender uma população que está insatisfeita com as condições sociais, que está vivendo um momento em que as mazelas sociais estão aumentando, que você vê um aumento da pobreza, que você vê que a vida das pessoas não está melhorando, e que é uma revolta que, de novo, se parece com o que aconteceu há poucos anos, né? Um pouco mais de alguns anos aí, 2013, 2014, se não me engano, 2013. Nós tivemos aqui no Brasil uma revolta que ficou conhecida como não é sobre 20 centavos. Você teve um aumento das passagens de ônibus aqui no Rio de Janeiro e aquilo desencadeou uma revolução, uma rebelião das classes sociais, da sociedade civil contra esse aumento de passagem, que começou a usar essa insatisfação contra o aumento de passagem como uma insatisfação contra o governo na época da Dilma, que é falta segurança, falta saúde, falta educação, falta tudo. E aí é interessante a gente visualizar que, fazendo um paralelo com o segundo reinado, a gente também teve algo que se associou ao valor de passagens e que mostra uma população que usa a insatisfação com a passagem, mas começa a questionar a realidade imperial, começa a colocar a realidade imperial em xeque. E é a revolta do Vintém. Né? O que, que acontece? O Vintém ele vai ocorrer a partir do quê? Você tem um império que, como eu falei, economicamente está ruim, está estagnado, está numa situação econômica problemática, e aí você vai ter propostas para aumento da arrecadação. Óbvio, você está pensando aqui em arrecadar mais, em aumentar o que o Império está arrecadando. E nessa brincadeira você vai ter o ministro da Fazenda, Afonso Celso, que eu pude descobrir que é também o Visconde de Ouro Preto, que vai ser derrubado lá em 89. Então, assim, ô carinha para arrumar confusão, né, para atrair confusão para ele. O Afonso Celso vai fazer um projeto que é o seguinte, olha, vou colocar um tributo de 20 réis para as passagens de ida e volta dos bondes. E aí a gente arrecada com isso. 20 réis correspondia a 10% do valor das passagens. O valor das passagens devia estar em 200 réis, então, na lógica. E aí você arrecadaria esses réis para poder ir para os cofres da coroa, né? E aí vamos entrar em alguns debates problemáticos, que é o seguinte, você está criando um imposto na cidade do Rio de Janeiro para arrecadação a nível imperial, a nível Brasil. Então já começa um ponto de crítica aí. Outro ponto de crítica era que quem morava longe
pegava ao longo do dia 4 bondes, porque pegava 2 bondes para ir e 2 bondes para voltar. E aí, nessa brincadeira, o cara iria pagar R$ 40. Então, os mais pobres seriam os mais afetados, né? Óbvio, quem mora perto do trabalho ou quem mora bem vai pagar pouco. Quem mora mal vai ser punido por isso. Então, isso já começa a impactar de maneira negativa a sociedade do Rio de Janeiro. E aí, o que acontece? No final do ano de 1879, a medida foi aprovada, e aí no final do ano de 79, a medida seria instaurada no 1º de janeiro de 1880. Ainda em dezembro, a população, cerca de 4 mil pessoas, se reuniu no Paço. Aí você tem a imagem, encontrei, cara, fantástico. Achei 2 folhas da revista Ilustrada contando a historinha. Então, várias cenas desse evento são cenas da revista Ilustrada. Tirando a fotografia do bonde puxado por burro, tadinhos, né? Os demais são várias cenas desse folhetim que resume a Revolta do Vintém. E aí você tem, que inclusive caiu já em questão de Enem, Revolta do Vintém. Vou botar a questão para você ver, para você lembrar que a Revolta do Vintém já foi abordada no Enem. Olha que interessante. Então, a gente tem os manifestantes indo lá para o Paço Imperial, levando o manifesto, dizendo, olha, esse imposto é uma porcaria, isso aí é maluquice, isso aí tem que ser revogado, isso aí vai afetar nosso bolso. Então, pô, não tem como. E o Império não recebe esse manifesto. A guarda que estava no dia do passo não deixa esses manifestantes entregarem o manifesto. Então, esses manifestantes vão voltar para casa extremamente irritados e não vão ter solução. Chega o dia 1º de janeiro, e aí no dia 1º de janeiro, onde você vai ter atuação de manifestantes, oradores como o doutor médico e jornalista Lopes Trovão, vai aparecer a imagem dele aí, eu não encontrei pintura dele ainda, mas se tiver vou colocar, mas eu encontrei aqui representação dele na revista Ilustrada, então é bem legal, bem maneiro. Você vai ter oradores que vão falar assim, a gente não tem que brigar para derrubar mais a medida, agora a gente tem que brigar para não pagar, a gente não vai pagar isso, a gente não quer saber de mané réis, o que mané vintém, não vão tirar mais um vintém da gente. Aí a ideia é a revolta do vintém. E aí, cara, você vai ter uma confusão generalizada. Vai ter uma população que vai se reunir nas ruas do Rio de Janeiro e vai começar a pegar paralelepípedos nas ruas, vai começar a se armar, vai começar a manifestação que começa ali na região do Paço, ali na região central da cidade, vira uma grande confusão. Vira um choque entre manifestantes e forças policiais, em forças repressoras, e até uma guarnição de cavalaria vai para lá, então você vai ter o caos. E aí tem imagens, né, dos manifestantes sendo baleados, você vai ter alguns mortos. Então, assim, você vê uma manifestação e o pau vai comer, porrada vai comer sério. Isso é muito preocupante, né? E aí, depois de alguns choques, na segunda quinzena de janeiro, a manifestação cessa porque ela foi duramente reprimida. Então a galera percebe que não tem negociação, vai ter que se pagar o vintém e tudo mais. Só que a grande sacada de tudo isso é perceber que você tem um povo miúdo, uma população do Rio, se manifestando e começando a falar que a monarquia tem que acabar, que você vai ter, entre oradores como Lopes Trovão, que está aí no púlpito, né, na loja, na varanda, falando com o povo, e falando em república, falando em coisas que já estão questionando o império. Você tem um povo miúdo que pela primeira vez toma protagonismo nessa lógica de manifestação, vai ter anos depois a revolta da vacina. Então você percebe uma manifestação popular, um movimento contra uma medida tributária e que reforça a ideia de que essas medidas fiscais estavam acharcando o povo, que é uma medida que a galera se incomodou e que mostra um problema econômico associado a péssimas condições de vida, uma vida difícil, uma vida de pobreza, uma vida de miséria e uma população insatisfeita. Então, quando você tem um golpe republicano, a população dá de ombros, tipo, monarquia já está carcomida mesmo, já está em frangalhos mesmo, então você tem uma população que acaba cagando para essa situação e até alguns que, com base em algumas teorias, ignoram, nem imaginam que está acontecendo isso. Então, quando a gente fala desse ponto aqui, que é pensar as 3 forças que apoiavam o Império, que é a religião, militares e a abolição,
E aí dá questão religiosa em 1872, questão militar em 1884 e questão abolicionista em 1888, a gente tem um panorama social que já mostra também um império desgastado, um império endividado, um império que já não está conectado com o seu povo, que já não está conectado com a sua sociedade. Então isso é um problema. E aí, quando eu trouxer os vídeos, os próximos vídeos vão ser do que? Analisando cada uma dessas questões para entender o que aconteceu cada um e o que motivou o rompimento com a monarquia. Então, questão religiosa, questão militar, a questão abolicionista, e entender que essa queda desse apoio vai ser fundamental para a queda do próprio segundo reinado. Beleza? Então, é isso, né? Daqui a pouquinho a gente volta. Aquele abraço, tamo junto.